Queridos irmãos, boa noite a todos. Hoje celebramos aqui na igreja uma data que é muito importante, a Reforma Protestante. Já passou o dia, 31 de outubro, mas não podemos deixar de nos lembrar das coisas que o Senhor Deus fez a partir da Reforma, do início dos trabalhos da Reforma Protestante. Então é uma data que tem tudo a ver com a igreja reformada, a igreja evangélica de um modo geral, a igreja protestante. É uma data de nascimento, uma data de comemoração, porque é uma data de nascimento, uma data muito importante para nós. E esse ano nós estamos celebrando os 505 anos de Reforma Protestante. Então já tem aí uma longa carreira, uma longa data a nossa Reforma Protestante. Irmãos, nós vamos essa noite tratar sobre a Reforma na Suíça, e eu quero falar da Reforma na Suíça, especialmente citando a obra que foi realizada ali por Ulrico Zwinglio. Existem 3 grandes reformadores, dentre muitos outros que estão ali também próximos a eles e que trabalharam junto com eles, estavam à frente da reforma com eles, mas os 3 grandes reformadores que lideraram a reforma, e nós não podemos também deixar de reconhecer isso, é Lutero, na Alemanha, o monge católico romano, Martinho Lutero, que Deus levantou para começar ali a reforma na Alemanha, na Europa, especialmente na Alemanha. E na Suíça, logo em seguida, cerca de 1 ano depois de Lutero, o Senhor Deus levanta Zwinglio, Ulrico Zwinglio. E Zwinglio é o responsável por iniciar a reforma ali nos cantões da Suíça. Depois dele vem Calvino, João Calvino, que é dos 3 o grande teólogo da reforma. Então, esses 3 nomes são as bases da Reforma Protestante. São os 3 grandes reformadores que nós não podemos esquecer quando pensamos ou quando nós falamos em Reforma Protestante. Lutero, Zwinglio e Calvino. Lutero, Alemanha, Zwinglio e Calvino na Suíça. Então, a Reforma Protestante ela foi uma ação divina. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos tratar essa noite. Tudo começa com Deus. Não é algo que procede da mente, dos planos humanos, das intenções humanas. Tudo nasce com Deus. O Senhor prepara o cenário. É o Senhor Deus quem escolhe as peças do tabuleiro da criação que Ele vai usar para que a sua vontade seja realizada. Ele escolhe o ponto geográfico onde a reforma vai começar, a Europa. Ele escolhe o monge Lutero, ele escolhe Zwinglio, padre, escolhe Calvino, e daí muitos outros que o seguem, e alguns antes deles, que são os pré-reformadores. Mas é preciso entender que tudo começa com Deus. O Senhor Deus levanta estes homens para dar início a uma grande mudança que vai atingir todo o globo terrestre. Começa nesses cantões, essas pequenas cidades, e vai se espalhando, e hoje nós temos a reforma acontecendo ainda em boa parte do mundo, em boa parte do planeta. E a reforma, irmãos, ela é a elevação das escrituras sagradas em detrimento daquele movimento católico romano da tradição. A reforma significa que a Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, toma lugar em lugar de toda a tradição que era então propagada pelo Papa, pela eclesiologia católica romana. Por isso foi o mover de Deus que envolveu esse mundo europeu, começando nesses locais bem específicos, mas que se espalhou rapidamente por boa parte. A reforma atinge toda a Europa, irmãos. Mas atinge além da Europa. Ela não para na Europa.
Ela começa nesses cantões suíços na Alemanha e vai crescendo. E isso lembra muito aquela passagem da Escritura em Atos, onde o Senhor diz que o Evangelho deve começar a ser pregado em Jerusalém, depois em toda a Judéia, e aí a Samaria, e então até os confins da terra. A Europa começa na Alemanha, vai para a Suíça, da Suíça ela vai se espalhando, Inglaterra e tantas outras partes do continente europeu, depois ultrapassa as barreiras da própria Europa, atingindo as Américas, e depois o mundo todo é atingido pela Reforma Protestante. Na Suíça, que é o nosso foco essa noite, nós vamos nos concentrar na Suíça e falar especialmente na minha palestra sobre Zwinglio, né? E a figura dele, Zwinglio, ela é tão importante quanto a de Lutero, a de Martinho Lutero. Ainda que Zwinglio ele seja menos conhecido do que Lutero e do que Calvino, mas a reforma que começa na Suíça, ela ganha um maior vigor do que o que acontece com Lutero na Alemanha. Ou seja, Zwinglio, mesmo menos conhecido, e mesmo a reforma tendo naquele momento sendo menos propagada, ela teve resultados muito maiores. Em outras palavras, Zwinglio reformou mais do que Lutero. Ele foi além de Lutero na sua reforma protestante. E é um personagem muito importante em toda essa história. Ele foi um homem multifacetado, irmãos. Vejam só. Ele foi padre. Ele foi ordenado ao Sagrado Ministério como pároco da Igreja Católica Romana. Ele também foi um político. Ele movia as peças do tabuleiro político em Zurique, que era o lugar onde ele era pastor. Então ele tinha todo um entra e sai muito bom com o conselho de Zurique, né? Haviam 2 conselhos de Zurique, o maior e o menor, onde todas as decisões da cidade eram tomadas. E Zwinglio era um homem muito respeitado, e as suas decisões e até mesmo as suas sugestões quase sempre eram acatadas por esse conselho, que via nele um homem de Deus, o enviado do Senhor. Zwinglio também foi capelão do exército suíço. Não era bem um exército aos moldes que nós conhecemos hoje, era mais uma força militar ali que estava a favor da Suíça. Na verdade, a Suíça em toda a Europa era o lugar onde os melhores soldados estavam. E boa parte dos territórios europeus, eles contratavam soldados suíços para fazer guerra. Então, se a França, por exemplo, queria entrar em guerra com outro país, onde é que eles iam buscar bons soldados? Eles contratavam soldados suíços. Essas coisas não acontecem hoje, né? Era um contexto social totalmente diferente desse contexto nosso. Mas ele foi capelão militar. Ele esteve envolvido em muitas batalhas junto com o exército suíço, e ali ele era o homem responsável por trazer a palavra de Deus ao campo de batalha. E ali ajudar os soldados a entender melhor o propósito de Deus. Por que eles estavam na guerra? Por que era importante perseverar? Zwinglio também foi um ótimo estrategista. Ele passou por algumas situações em Zurique, especialmente em relação ao movimento dos anabatistas que começava a surgir ali e que saiu dentro da igreja em que ele pastoreava. Ele precisou usar de estratégias muito sábias para conter o movimento anabatista. Algumas delas, claro, são bem questionáveis, mas o fato é que elas serviram naquele momento para conter o levante anabatista, e além disso, as suas estratégias eram vistas também em outras direções, até mesmo estratégias militares, estratégias de crescimento da reforma, desenvolvimento da reforma. Zwinglio também foi um humanista. Esse termo humanista ele está ligado à ideia da intelectualidade. Ele foi um homem das letras, ele era um erudito, uma pessoa
que estava dedicada ao estudo, se envolvia ao estudo mais absoluto do termo. Ele estudava os clássicos gregos, os filósofos mais antigos. Ele era um homem. Essa época, na verdade, é uma época do humanismo, em que surge o humanismo. E todos os reformadores têm um pouquinho dessa veia humanista, de retorno aos clássicos, retorno ao aprendizado das línguas originais da Bíblia, grego, hebraico, o aprendizado do latim. Então, Zwinglio era um homem que estava bem envolvido com essa questão do humanismo. Ele foi o mais humanista de todos os reformadores, aquele que esteve mais ligado a essa ideia do estudo, não só da teologia, lembrem, mas das questões que envolvem o saber de um modo geral. E Zwinglio também foi um reformador, como nós já sabemos, e ele está entre os 3 principais reformadores, grandes reformadores, ao lado de Lutero e Calvino. Zwinglio foi um excelente polemista, debatedor, em outras palavras. Ele estava sempre pronto a debater. Ele debateu, nós veremos isso logo mais adiante, com representantes do catolicismo romano e também com o próprio Lutero, numa questão que eles estavam ali diferindo em relação à ceia do Senhor. Zwinglio foi legislador. Ele ajudou a formar as leis na Suíça, não só as leis religiosas, mas as leis que envolviam a própria sociedade suíça como um todo. E aqui é preciso lembrar, mais uma vez, que a religião reformada, a igreja reformada que estava nascendo naquele momento, era uma igreja que estava ladeada com o Estado. Então, igreja e Estado eram mais ou menos uma coisa só. Os batistas não creem assim. A nossa visão não é essa. A nossa visão é que igreja e Estado devem estar separados. Mas na visão dos primeiros reformadores, a igreja e o Estado, elas caminhavam juntos. E a mão do Estado servia à igreja. A espada do Estado era a espada da igreja. E Zwinglio criou muitas leis nesse sentido em relação à igreja, mas que eram leis estaduais, leis nacionais. Ele também foi um professor. Zwinglio foi um dos homens, no sentido estrito do termo professor, que fez com que a Zurique e a Suíça como um todo se desenvolvesse intelectualmente. Quando ele chega em Zurique é uma cidade completamente tomada pelas ideias papistas, romanas, da Igreja Católica Romana. E ele passa alguns anos lá até a sua morte. E antes de sua morte, nos 4 primeiros anos, ele começa a pregar expositivamente e ensinar as Escrituras ao povo. E a cidade, ela muda o seu status intelectual e o seu status de conhecimento das Escrituras Sagradas. Ela sai de um estado de conhecimento muito inferior, muito pífio, e torna-se um estado que conhece as Escrituras. As pessoas passam a aprender. Zwinglio foi o grande professor desse povo na Suíça. Ele também foi um tradutor. Ele ajudou a traduzir as Escrituras Sagradas para o alemão suíço. Zwinglio foi também um grande patriota. Os biógrafos de Zwinglio, quando estão trabalhando sobre sua vida e vão geralmente representando ali os papéis de Zwinglio na Reforma e tratam da sua teologia, todos os biógrafos de Zwinglio têm retratado o amor que ele tinha pela Suíça e o patriotismo, como ele queria ver a Suíça diante dos outros estados europeus de uma forma diferenciada. Zwinglio foi um grande erudito, irmãos. Um homem, por essa ficha aqui que eu acabo de apresentar para vocês, que deu grandes contribuições para a Suíça. Um homem que deve ser visto e admirado. E essa noite eu quero tratar com a igreja sobre a importância dessa erudição, desse conhecimento que Zwinglio tinha
e esse conhecimento foi essencial para que a reforma avançasse. E eu quero me concentrar essa noite nisso. Como é importante o conhecimento, a intelectualidade, o saber. Como é importante o envolvimento nos estudos. Como é importante que a igreja busque aprofundamento no sentido exato da palavra, mergulhar no conhecimento, especialmente aqueles que estão à frente da igreja, especialmente aqueles que desejam estar na frente, como pastores, seminaristas. Não há reforma, igreja, sem o conhecimento de Deus em primeiro lugar, o conhecimento das Escrituras em primeiro lugar, mas um autoconhecimento cultural. Lutero não era só um teólogo. Lutero foi um grande erudito alemão. As obras de Lutero estão aí. Os debates ao qual Lutero participou na Alemanha estão todos aí publicados. São mais de 50 volumes, todas as obras de Lutero, volumes de cerca de 500 páginas cada um. Sermões, comentários bíblicos, etc. Zwinglio, igualmente, foi um grande erudito, um humanista, como eu disse, um homem que conhecia os filósofos gregos muito bem. Então, Zwinglio certamente não estava atrás de Lutero. Calvino, por outro lado, conhecido como o grande teólogo da Reforma, não foi só um teólogo. O seu autoconhecimento não se resumia ao conhecimento da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Calvino também conhecia, como Zwinglio, boa parte dos filósofos e da tradição medieval. Era um autoconhecedor de toda essa área acadêmica. Então, a reforma ela é feita por meio de homens que tinham esse compromisso com o estudo, com o saber, com o conhecimento. Isso não deve ser visto por qualquer pessoa como soberba. Querer conhecer, aprender, saber não é soberba. É essencial para aqueles que desejam levar à frente o Evangelho de Cristo, discutir com as pessoas, conhecer o mundo, conhecer a vida. Zwinglio é um grande exemplo disso. Os primeiros dados que eu quero trazer aos irmãos, ainda introdutórios, é sobre as datas de nascimento e morte de Zwinglio. Ele nasce em 1484. Então, ele é um homem que nasce na Idade Média, final da Idade Média. Então, ele é um homem cujo espírito ainda está inserido no medievalismo, na ideia medieval, na cabeça medieval. O período medieval, alguns dizem que a reforma é o fim da Idade Média, mas os medievalistas, como Jacques Le Goff, o historiador, ele diz que o período medieval ele ultrapassa a reforma protestante pelo menos 2 séculos. O que nós podemos considerar é que esse período medieval, o período da reforma, é o período de transição, onde o período medieval começa a escassez, diminuir, e um outro período vem tomando o seu lugar, mas ainda há reflexo do medievalismo ali, em toda a era da reforma, em todo o século da reforma. Zwinglio nasceu antes do século da reforma, ele nasce no final do século XV, a reforma é no século XVI. Ele morre numa batalha, morre durante uma guerra da Suíça contra um outro cantão que era católico romano, e ele morre no campo de batalha em 1531, e os restos mortais de Zwinglio são encontrados ao lado de um machado de 2 cabeças que ele empunhava nessa guerra. Então vocês também já podem imaginar que as guerras não eram essas guerras de tiro de longe, né? Era algo bem sangrento, bem cruento mesmo, machados, espadas, etc. Então, pela data de nascimento, nós vemos que ele é um homem que está no período medieval.
O nome de Zwinglio também traz algumas coisas interessantes, porque existe pelo menos 10 grafias diferentes encontradas em documentos antigos no nome de Zwinglio. As 5 mais importantes são as seguintes: Ulrico Zwinglio, segunda, Ulrich Zwinglio, terceira, Ulrico Zwinglio, quarta, Huldrych Zwingli e Hildri Zwingli. Ele geralmente é conhecido mais como, em português pelo menos, Ulrico Zwinglio. Esse livro aqui, que foi editado há pouco tempo aqui no Brasil, usa a expressão que se encontra no documento de nascimento dele, e está registrado Ulrich Zwingli. É assim que está no seu documento de nascimento. Zwingli teve 3 pastorados, considerando, claro, ainda como padre. Ele inicia em 1506 o seu pastorado em Glaurus, e ele pastoreou ali como padre durante 10 anos. Foi o seu maior pastorado. Nesses 10 anos de pastorado, ele começa a sua labuta de investigação religiosa e humanista. Nesse momento da vida de Zwinglio, ele é, podemos dizer, metade humanista, como Erasmo de Roterdã, e metade teólogo. Ele está ainda naquela transição entre as humanidades e a teologia. Ele está nessa batalha. Em 1516 ele vai para o seu segundo pastorado e então foi transferido para uma paróquia no cantão de Schweiz. E ele ficou ali quase 3 anos nesse cantão. E nesses 3 anos são os 3 anos mais importantes na vida de Zwinglio no que diz respeito ao seu crescimento intelectual. Então, esses foram os 3 anos de maiores mudanças em Zwinglio. E em 1518, notem, a reforma em Lutero foi 31 de outubro de 1517. Em 1518, ele foi eleito para ocupar o púlpito da grande catedral de Zurique, a igreja mais importante de Zurique. E ali, logo que entrou lá, ele inicia o seu programa de reformas religiosas. Aqui, irmãos, é preciso entender que nós estamos ainda falando de um padre, mas um padre que começa a perceber que a igreja está errada. Começa a perceber que a estrutura da igreja, eu estou me referindo aqui à igreja católico-romana, ao qual ele era parte, não estava certa. E ele começa a implementar reformas. Ele vai falar mais adiante, não agora inicialmente, contra a missa, contra a questão da comida, coisas que pode comer, que não pode comer ali nas épocas de Páscoa. Então ele começa a implementar essas reformas ali em Zurique. Ele foi chamado para Zurique porque o que ele começou a fazer no seu segundo pastorado, lá no cantão de Schweiz, já começou a despertar a atenção do conselho da cidade. Precisamos desse homem aqui para pastorear, para pregar. E ele então é chamado ainda para pregar em 1518. E ele atuou numa época que era completamente dominada pela religião católica romana na Europa. Veja, Lutero estava iniciando a reforma. Então a igreja católica romana era a grande força, era o grande poderio religioso europeu. E Zwinglio vem logo ali em seguida. Então o mundo de Zwinglio é um mundo católico romano. Ele também viveu numa época de muitas mudanças sociais. Era uma época muito volátil, as mudanças aconteciam muito rapidamente. Então, está mais ou menos como que está o Brasil hoje, né? A gente dorme com uma notícia, acorda com todo mundo alvoroçado, de tarde está todo mundo mais calmo, à noite está todo mundo nas redes sociais. Então, o negócio está muito rápido, as mudanças estão muito voláteis no Brasil. A época de Zwinglio, gente, não tinha rede social, mas era tão volátil quanto essa, tão rápido quanto essa.
muitas mudanças, muitos sistemas sendo mudados. Lembrem, isso é uma transição de período, isso é, de mentalidade. A época medieval transicionando para o fim e uma outra época saindo, nascendo. E Zwinglio está ali no meio dessa transição toda. Veja, a intelectualidade desse suíço reformador Zwinglio era muito aguçada, irmãos. E a importância da intelectualidade na reforma, ela não pode ser desprezada. Não pense que a reforma foi somente oração e pregação da Bíblia. Essas coisas foram o centro da reforma, mas a periferia do movimento reformado, daquilo que influenciou as pessoas, ela está na intelectualidade desses homens, que não pode ser colocada como coisa pequena. Ela teve um papel fundamental no convencimento, nos debates, na citação de pessoas que eram conhecidas, teólogos de outras eras, estudiosos, filósofos. Então essas coisas todas foram muito importantes para que a reforma na Suíça e em toda parte terminasse por obter o sucesso que obteve. E um dos pontos mais decisivos para o sucesso de Zwinglio, sem dúvida, foi essa capacidade intelectual que ele desenvolveu desde novo. É interessante que Zwinglio, o início da sua vida de estudos já é bem intensa, irmãos. Então ele estudou primeiro na Universidade de Viena, já olhando ali para um período mais acima da sua vida. Depois ele foi para a Universidade da Basileia. Todas essas universidades são muito famosas. Ele estudou filosofia inicialmente, estudou teologia, não o curso de teologia formal que havia naqueles dias. Ele não era formado em teologia como Lutero, Calvino. Ele era formado em artes. Ele recebeu o título de mestre em artes. Ele estudou filosofia e teologia e recebeu o título de mestre em artes. Isso, inclusive, foi matéria de discussão, porque quando alguns frades franciscanos começaram a questionar Zwinglio, chamando ele, inclusive, de herege, o argumento deles era: você não é doutor em teologia, você não tem formação em teologia. E de fato ele não tinha uma formação acadêmica, formal nas disciplinas teológicas, apesar de ter estudado as disciplinas teológicas. E a vida de Zwinglio também tem outra marca importante. Aos 10 anos de idade, ele começou a estudar latim. Ele falava alemão. A língua da Suíça, do lugar onde ele estava, em Zurique, era o alemão. A Suíça fala 2 idiomas, o alemão e o francês. Calvino, por exemplo, era francês e foi para um lugar onde se falava muito francês. Mas Zwinglio falava o alemão. Mas aos 10 anos ele começa a estudar latim. Ele então se aplica ao estudo do latim. Nesse mesmo período ele começa a estudar os clássicos. Os clássicos significa Platão, Aristóteles, os clássicos gregos. Ele também, nesse período, até os 10 anos, estudou música. Estudar música não é simplesmente pegar um instrumento qualquer e começar a tentar tocar. É um estudo formal de música, para entender os fundamentos da música. E ele também estuda nesse mesmo período, veja, até os 10 anos, dialética, que é também ligada à ideia do filósofo Aristóteles. Está ligada à ideia da argumentação e da lógica. E Zwinglio já estudava tudo isso com 10 anos de idade, irmãos. Então perceba que este homem era um homem altamente intelectual e o seu labor acadêmico começa muito cedo. Quando ele foi para a Universidade da Basileia, ele teve como professor o maior representante da Universidade da Basileia, o maior representante da chamada Via Antiqua, chamado
Thomas Wittenberg. E esse Thomas Wittenberg, ele era um professor que a base dele, intelectual dele, era o mais antigo. A via antiga quer dizer que eram os gregos, os clássicos, os teólogos mais antigos, etc. Lutero, por outro lado, também conheceu essa via antiga, mas ele estudou mais com base na chamada via moderna. Então eram teólogos mais próximos a ele a princípio. E por meio desse professor, Zwinglio acabou recebendo influência de teólogos e filósofos como Tomás de Aquino e Pedro Lombardo, além de Duns Scotus, que são figuras da filosofia e da teologia muito conhecidas e influentes. Nos últimos anos tem sido instaurado aqui no Brasil uma discussão muito grande sobre a importância de Tomás de Aquino na teologia dos reformados, na teologia dos grandes reformadores, das confissões de fé. Então, perceba que este homem, Zwinglio, ele teve como base intelectual estudos na via antiqua, que inclui estes homens aqui que estão sendo apresentados. Zwinglio também estudou as obras de Agostinho de Hipona e forjou a partir destas obras o entendimento monergista da salvação. Em outras palavras, o entendimento calvinista da salvação. Esse termo não existia na época, nem Calvino tinha surgido nessa época em que Zwinglio já estava falando de calvinismo, né? Não usando essa expressão, mas usando os termos que Agostinho usava nos seus tratados. Ele também, nessa questão da predestinação, teve muita influência dos escolásticos, especialmente, mais uma vez, Tomás de Aquino e Pedro Lombardo, que eram estudiosos de tempos anteriores, aos quais Zwinglio também chegou aos seus conteúdos, aos seus livros, estudou, aprendeu e bebeu desses homens. Agostinho teve maior influência aqui nessa questão da predestinação do que Tomás de Aquino. Agora veja, irmãos, vocês devem estar convencidos por esse princípio da grande intelectualidade, do labor que esse homem tinha nos estudos. Mas veja só, quando ele foi ordenado sacerdote, chamado para ser padre, não era simplesmente chamar alguém, impor as mãos e dizer: a partir de agora você vai ser o pároco aqui desse lugar, cuide do rebanho do Senhor. Eles passavam antes por uma avaliação que era altamente rigorosa. Veja, não só Zwinglio, mas todos os padres passavam por uma sabatina que era realmente muito difícil. Primeiro, eles faziam um exame para testar o conhecimento dele, do candidato, do dogma. Então era um período em que ele era sabatinado para ver o conhecimento da doutrina, do dogma da igreja por um lado e da doutrina que a igreja defendia por outro lado. Essas sabatinas não aconteciam geralmente em um único dia. Não havia tempo para sabatinar um candidato que seria padre em um único dia. Era uma reunião, um concílio, que durava vários dias, até que todas as pessoas que participavam da sabatina estivessem satisfeitas com as respostas do candidato. Que durante a sabatina, e dependendo da sua resposta, poderia então haver uma espécie de debate, e ele devia estar preparado para isso. Segundo, o candidato precisava dominar completamente o latim. As maiorias das obras de teologia da igreja eram escritas em latim. As institutas foram escritas em latim. Os pais da igreja, boa parte deles, escreveram em latim. Então era a língua religiosa, a língua oficial. Como hoje a língua do mundo é o inglês. Você vai para um aeroporto, qualquer lugar do mundo, está lá a plaquinha com a inscrição na língua do lugar e em inglês em cima. Lá naqueles dias era o latim, a língua mundial, a língua da religião.
Então o candidato precisava dominar o latim, precisava traduzir textos em latim e precisava interpretar textos em latim. Essa também era uma avaliação muito rigorosa, porque as pessoas que estavam à frente na banca, elas passavam textos em latim e diziam: Zwinglio, leia, ou qualquer outro candidato. Ele então precisava fazer uma leitura correta, a pronúncia correta do latim. Existem pelo menos 3 formas de falar o latim, dependendo da época. Existe a forma religiosa, que certamente era essa utilizada. Depois de ler o latim, era pedido que ele traduzisse, que ele explicasse na língua do cantão, no alemão. E depois de traduzir, era preciso então que ele interpretasse o texto. Essa era a segunda obrigação de um candidato ao ministério. Terceiro, era necessário um conhecimento rigoroso da liturgia da missa, em todos os detalhes. A missa, irmãos, não é como um culto protestante, que é simples. O culto protestante, a liturgia de um culto é algo muito simples. A missa não. A missa tem uma liturgia cheia de significados, de ordens que precisam ser seguidas, e o candidato precisava ter um conhecimento completo, rigoroso dessa liturgia. Quarto, precisava ter um conhecimento do calendário litúrgico, com todos os dias e santos celebrados. Imagine você saber de cor, no mínimo, 365 nomes de santos católicos romanos, porque cada dia um santo. Alguns, claro, um dia tem mais de um santo, né? Mas vamos pensar aqui que eles exigiram que ele dissesse pelo menos um. Ele precisava conhecer esse calendário litúrgico, precisava conhecer as datas em que se celebravam, né? Por exemplo, o período que não come carne, da quaresma, vai de onde até onde, explicações sobre esse período, Natal, né? Todas essas datas do calendário litúrgico. E ele precisava também ter a sua capacidade de pastorear atestada. Ou seja, era preciso, além de todo esse conhecimento, que ele já tivesse com a sua qualidade de pastor provada e atestada por outras pessoas que o reconheciam como tal. Passado tudo isso, é que o indivíduo seria então ordenado como padre na igreja e poderia exercer assim o seu ministério. Zwinglio passou por tudo isso. Ele começa lá, na Igreja Católica Romana. Então esse conjunto de excelências que nós vimos aqui em Zwinglio, ele foi adquirindo isso ainda na sua juventude, né? Principalmente a sua base por esse conhecimento da leitura insaciável de livros que ele tinha. Ele era um devorador de livros, né? E ele era também um autodidata. Isso é um ponto muito importante. Lembrem que ele não era teólogo formal. Toda a teologia de Zwinglio foi adquirida de livros. O estudo de teologia que ele teve no seu curso de mestre em artes, que era hoje para nós como um bacharel, não era um mestrado, era um bacharel. Mas o conhecimento teológico que ele adquiria nesses cursos era muito simplório, não era para formar pastores, padres, nada disso. Conhecimento básico. Mas o conhecimento profundo de Zwinglio veio do seu mergulho nas leituras, e como um autodidata ele mesmo fez o seu currículo, né, a sua grade curricular. Então muitos reformadores, e Zwinglio aqui não é uma exceção, foram muito influenciados por esse movimento do humanismo que eu citei para vocês no começo, né? E o humanismo é aquela ideia que surgiu de retornar às fontes. Então, quem era Lutero até aquele momento, século XIII, pouco conhecido. Quando o movimento humanista surge, a ideia deles é
vamos trazer de volta os clássicos, os gregos, Platão, Aristóteles, os filósofos romanos, os poetas, todo esse povo que construiu uma sociedade com conhecimento, resgatar, trazer as fontes de volta. Vamos estudar as línguas, vamos estudar as escrituras nos originais. Até então, a escritura era lida no latim. Ninguém sabia a escritura em grego, em hebraico, os padres não sabiam. Quando o movimento humanista surge, ele vai resgatando essa volta à intelectualidade. E Zwinglio foi um grande humanista, que retornou aos clássicos. O grande influenciador de Zwinglio nessa época, entre os humanistas, foi o conhecido Erasmo de Roterdã, que foi um dos homens ao qual Zwinglio trocou cartas com ele, conheceu pessoalmente Erasmo. E próprio Zwinglio diz nas suas obras que Erasmo exerceu uma influência central no começo da sua carreira, foi um dos homens mais importantes. No segundo pastorado de Zwinglio, lá no cantão de Schwartz, que já mencionei, e disse que foi um momento muito importante no desenvolvimento dele, intelectual, foi ali que ele começou a estudar com mais profundidade as línguas bíblicas originais. Ele estuda o grego no Novo Testamento e começa a estudar o hebraico no Antigo Testamento. Na questão do hebraico, ele conheceu um professor muito famoso, um hebraísta na época, muito famoso. E ele então toma esse homem, esse hebraísta, e começa a estudar com ele, ser aluno dele, e leva esse hebraísta para Zurique, para passar a ser um professor dos pastores lá. Ensinar os pastores o hebraico bíblico. Esse homem foi Andreas Bochenstein. Ele escreveu inclusive uma gramática hebraica na época muito famosa. Quase não havia material de estudos rigorosos naquele período, irmãos. Hoje não está cheio aqui para nós, mas esses homens são os primeiros, os pioneiros nesse levante, O terceiro pastorado de Zwinglio foi em Zurique. Ali ele inicia a reforma, e as pessoas que estavam naquele momento, elas tendem a dizer que a reforma em Zurique começa quando a Bíblia é pregada expositivamente. Veja, até então, o que os pastores ou padres tinham ali para iniciar os trabalhos? Eles tinham a Bíblia em latim e tinham uma liturgia da igreja que precisava ser seguida. Todo dia tinha a liturgia certinha. Quando Zwinglio sobe no púlpito de Zurique, ele diz: a partir de hoje não haverá mais liturgia católico-romana. A partir de hoje nós vamos iniciar uma pregação contínua, lectio continua, a partir do Evangelho de Mateus. E ele então começou a pregar a Bíblia, livro por livro, versículo por versículo, começando no Evangelho de Mateus. E ele prega todo o Novo Testamento, verso por verso, em Zurique. E inicia a pregação do Antigo Testamento quando morre. Mas veja, as pessoas começaram a aprender a Bíblia, a ouvir a pregação, a exposição da palavra, texto por texto. As leituras formativas de Zwinglio, isso aqui é bem interessante, gente. Veja quais foram os livros que ele leu e os autores que ele leu que mais o influenciaram. Ele leu as obras completas de um filósofo chamado Valérius Maximus. Ele era um escritor romano e esse escritor dedicou 9 volumes falando sobre os costumes e os grandes feitos do povo. Ele dedicou ao imperador Tibério. Zwinglio leu os 9 livros desse homem, Valérius Maximus. Ele leu incontáveis livros de história. As pessoas não dão muito valor à leitura da história, mas a história é muito importante. E Zwinglio era um homem que estava muito empenhado em entender os fatos históricos. Ele leu continuamente a Bíblia, leu os antigos mestres da igreja, os pais da igreja.
Ele leu todos os comentários da Bíblia que lhe chegavam às mãos. Ele leu os autores gregos, como Luciano. Ele leu Johannes Miraculani, filósofo renascentista da Idade Média, do século XV. Leu vários clássicos da teologia escolástica. E entre os clássicos gregos e romanos, Zwinglio leu Sócrates, Aristóteles, Platão, Tucídides, Homero, Hesíodo, Píndaro, Cícero, Horácio, Saluste, Sêneca. Isso aqui é a nata, irmãos, dos clássicos gregos e romanos. E esse reformador leu tudo isso. Esse espírito humanista que ele tinha, claro, foi um impulsionador para ele buscar esse conhecimento, mergulhar nesse mundo. Apesar do próprio Calvino também ter se debruçado em leituras como essas aqui, ele também leu muito dessas obras que são citadas aqui na lista de Zwinglio. É Zwinglio quem é considerado, entre todos os reformadores, o mais humanista e o de maior nível de intelectualidade. Não era o maior teólogo, mas era considerado o mais intelectual dos reformadores. Uma coisa interessante é que quando se fala de indulgências, a gente geralmente lembra de Lutero. Lutero, que se levanta contra Tetzel na Alemanha, Tetzel, vendedor de indulgências da Igreja Católica, e Lutero ali se levanta contra ele. Zwinglio também. Não teve tanta repercussão quanto Lutero, na época de Lutero, mas Zwinglio se levantou também contra a venda de indulgências na Suíça. E ali havia um frade franciscano chamado Bernard Sanson, e esse frade fazia a mesma coisa que o Tetzel fazia na Alemanha. Ele vendia indulgências para arrecadar fundos à Igreja Romana, ao Papa. Lutero se levanta contra na Alemanha e Zwinglio faz a mesma coisa, só que Zwinglio expulsou da cidade esse frade franciscano. Ele o enxota de Zurique. Não teve grandes repercussões porque o foco do papado estava na Alemanha com o monge Lutero. Já estava mais avançada a obra ali na Alemanha. E ele também, Zwinglio, foi um grande polemista e debatedor. Ele participou de várias das chamadas disputátios. A disputátil, irmãos, para que vocês entendam melhor, é um debate que acontecia na Idade Média. Só que esse debate não era um debate como os debates que nós conhecemos hoje. Era um debate escrito, preparado. Era um debate longo, demorado, em que as questões que estavam sendo examinadas, os debatedores procuravam exaurir ao máximo. Então, Zwinglio, por exemplo, ao debater sobre a ceia do Senhor, ele procura apresentar todos os seus argumentos, ele procura todas as fontes, todos os argumentos possíveis para defender a sua ideia, mas ele também procura rebater todo o argumento possível contra a sua ideia. Então ele prepara ali uma espécie de conjunto exaustivo para defender o seu ponto de vista. E ele começa a imaginar qualquer invertida contra o seu argumento. E toda invertida ele tem um argumento para responder. Assim eram as disputátios que aconteciam na época. Era, na verdade, parte da formação acadêmica do mundo medieval, o que inclui aqui essa época da Reforma Protestante. E Zwinglio participou de disputátios contra católicos romanos, especialmente alguns que foram enviados pelo Papa, quando ele começou a entender que o movimento de reforma na Suíça estava se incorporando, ganhando força. E essa disputatio era a forma de debate que estava na época em ascensão. E ele debate com um padre chamado Johann Faber, que era doutor em teologia e representava
o bispado de Constança, o qual a cidade de Zurique ali era parte dele, né? Então o bispo de Constança envia Johann Faber, doutor em teologia, para rebater as heresias de Zwinglio, esse debate. Zwinglio escreve um documento, esse documento está aqui nesse livro, para quem quiser depois olhar. 67 teses, lembra das 95 teses de Lutero? Ali é um disputátil de Lutero, é um modelo desses que eu estou me referindo aqui para vocês. Zwinglio escreve as suas, contra esse movimento do bispo de Constança, e por 2 ocasiões ele participou de debates com esse povo, debates públicos, não eram debates assim, era em praça pública ou então num ambiente civil público. Todo o conselho de Zurique estava presente, cerca de 600 pessoas, além do conselho, estavam presentes no primeiro debate e mais de 900 pessoas no segundo debate. O primeiro debate não acontece. Quando Zwinglio começa a apresentar os seus argumentos, o enviado do bispo de Constança se recusa a debater porque diz que ele não é formado em teologia e que aqueles assuntos precisavam ser discutidos numa esfera acadêmica, nas universidades. Zwinglio diz: não, é aqui que tem que ser discutido. Aqui nós temos uma assembleia que está nos assistindo, apta para julgar. O conselho da cidade está aqui. E ele então decide não ir, o enviado do Papa. No segundo debate, Zwinglio também apresenta as suas ideias e ele sai vencedor. No primeiro, ele é considerado vencedor porque o outro desiste, e no segundo, ele é considerado vencedor também. As suas colocações, elas são consideradas corretas pelas Escrituras Sagradas. Mas veja, Zwinglio também participou de um debate com Lutero. Nessa época, a questão que estava sendo discutida era a ceia do Senhor. Como deve ser a ceia do Senhor? Como deve ser entendida a ceia? O que são os elementos, o pão e o vinho? Lutero falava da consubstanciação. Ele dizia que a substância de Cristo estava junta à substância dos elementos do pão e do vinho. A Igreja Católica dizia o seguinte: havia uma transubstanciação, uma mudança na substância. A substância do pão se transformava na substância de Cristo na hora da consagração do elemento, da hóstia. Lutero dizia: não, a substância do pão continua sendo do pão e a do vinho continua sendo a do vinho. Só que a substância de Cristo realmente está nos elementos. Ela está presente junto com eles. E Zwinglio disse: não. A substância dos elementos não está presente. De Cristo não está presente. Ali é um memorial. Muitos batistas tomam essa visão de Zwinglio no seu entendimento da ceia do Senhor, como se a substância, os elementos fossem meramente memoriais. Claro que a substância de Cristo não está ali de fato, mas não é só um memorial, como nós sabemos, é um sacramento também. Então o fato é que Zwinglio ele participa de um colóquio ou uma disputa em Marburgo com Lutero sobre essa questão toda. E o que os estudiosos têm dito acerca dessa disputa entre os dois reformadores, e Lutero era meio desconfiado com Zwinglio. Ele olhava para Zwinglio como um olhar meio torto, especialmente no final da vida de Zwinglio. Lutero foi ficando mais desconfiado com ele. Os especialistas têm olhado para essa disputa entre Lutero e Zwinglio e têm dado vitória a Zwinglio. Eles têm dito que Zwinglio tem razão em relação a Lutero na questão da ceia do Senhor. A posição de Zwinglio está correta. Então, gente, esse homem, Zwinglio, Urigo Zwinglio, foi uma figura realmente extraordinária na Suíça. Ele teve pouco tempo para escrever.
para deixar suas obras, o seu pensamento registrado. Nós sabemos muito dele, mas as próprias obras de Zwinglio são poucas. Mas mesmo em 10 anos apenas que ele teve para escrever, pouco mais de 10 anos, ele escreveu algumas obras. Eu gostaria de citar rapidamente para vocês, para encerrar aqui a minha participação. Ele escreveu obras polêmicas e obras reformatórias, isto é, as polêmicas são aquelas em que ele está discutindo com alguém algum tema teológico, e as reformatórias são aquelas em que ele procura apresentar sua posição teológica para a reforma da igreja. E aqui são várias obras citadas. Ele escreveu um outro conjunto de obras que são chamadas obras doutrinárias. Aqui nós vamos ver a Cristologia de Zwinglio, a posição de Zwinglio quanto à providência de Deus, a predestinação, a ceia, etc. Ele escreveu um conjunto de obras que são chamadas escritos litúrgicos ou práticos. Então, tem várias obras nesse sentido aqui que foram escritas por ele. Escreveu obras de cunho exegético, de cunho de exame teológico mais aprofundado. Por exemplo, palestras em Gênesis, Êxodo, Salmos, Isaías, Jeremias, nos Evangelhos, em algumas das epístolas, e essas obras Zwinglio examinava exegeticamente o texto bíblico. Lembrem que ele era conhecedor do grego e do hebraico, então ele fazia realmente a exegese do texto. Ele escreveu também obras de cunho político e patriótico. Então, há muitas obras dele que têm não essa pegada mais teológica, mas patriótica. E escreveu também escritos poéticos. Uma obra dele conhecida, a primeira obra dele foi chamada de O Labirinto e a Fábula. Não tem nada a ver com teologia, mas a influência humanista dele, ele escreve ali esse escrito poético. E tem uma vasta correspondência de Zwinglio, com Erasmo, com o Papa Adriano IV, com Faber, com Maicônios, muitos homens aqui que são registrados. Ele tem muitas cartas. Então era um homem das letras, um intelectual, um homem temente a Deus. O livro que Zwinglio mais leu foi a Bíblia, apesar de todo o conhecimento dele, toda a paixão que ele tinha pela erudição, o mergulho nas fontes antigas. A Bíblia sempre foi o livro que Zwinglio mais leu, mais meditou e mais estudou e mais ensinou. Esse homem, irmãos, morre em 1531. Ainda não era um homem velho quando morre, mas deixou um legado muito importante na Reforma Protestante. Então, apesar de não ser o mais conhecido dos 3 reformadores, ele é considerado o terceiro reformador. O primeiro Lutero, o segundo Calvino, em graus de importância, o terceiro Zwinglio. Apesar disso, ele está nessa galeria dos homens que mudaram a religião europeia, especialmente ali a Suíça. Então, que o Senhor Deus nos dê reconhecimento e alegria pelos servos que Ele tem levantado e nos tem dado tanta graça com o seu trabalho.